Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Existe uma história que é meio contada como uma piada, que diz que um turista, certa vez, estando em Jerusalém, observou um devoto judeu orando diante do Muro das Lamentações. Então ele ficou curioso com aquele momento. Quando o judeu terminou de orar, o turista se aproximou e perguntou: "Olha, eu não pude deixar de reparar o seu momento de oração. Eu vi com que fervor o senhor estava batendo no peito e levantando as mãos, então eu fiquei curioso. Para que o senhor ora?" O judeu respondeu: "Eu oro pela justiça, eu oro pela saúde da minha família, eu oro pela paz do mundo e, em especial, eu oro por Jerusalém." O turista então quis saber: "E como é que você se sente?" O judeu então teria respondido: "Eu me sinto como alguém que está falando com um muro." Eu acredito que todo cristão, em algum momento da sua peregrinação, já teve o mesmo sentimento desse judeu da história acima. Por quase 2 anos, acompanhei a luta do meu sogro contra o câncer. Durante esse longo período, nossa família trilhou diversos caminhos, sempre na tentativa de alcançar o favor de Deus. Às vezes nós ficávamos eufóricos e esperançosos quando alguém contava um sonho que interpretávamos como resposta de Deus. Também ficávamos confusos e sem reação a cada exame que indicava a progressão teimosa da doença. Nós lutamos até o final, nós oramos até o final, então veio o silêncio. Neste pensamento eu estou chamando de silêncio aquele momento de perplexidade em que nossa fé se depara com uma encruzilhada. Se apresentam então para nós 2 caminhos distintos. O primeiro caminho é um caminho que afasta a nossa fé de Deus. É o caminho da racionalidade humana, é o caminho que nos leva a um destino de incredulidade, de esfriamento e de decepção com Deus. O outro caminho segue uma direção diametralmente oposta. É o caminho da fé irrestrita, inegociável, do prosseguir mesmo não compreendendo os motivos. É o correr em direção a Deus com mais vigor e intensidade do que antes. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o alto-falante de Deus. E eu gostaria de parafrasear essa figura dele, dizendo que quando a nossa alma fica em silêncio na presença do Senhor e quando nós não conseguimos entender, às vezes, o propósito do Senhor, é como se o Senhor nos oferecesse uma luneta para o contemplarmos de uma maneira mais próxima. Isso só é possível quando nós nos esvaziamos de toda a lógica humana, quando abandonamos os questionamentos oriundos de pensamentos corrompidos, desvirtuados e limitados. Falando assim parece ser fácil, mas definitivamente não é. As incertezas tentam, violentamente, afundar nossa fé no sombrio mar da incredulidade. São nesses momentos de crise que a nossa alma precisa se decidir como nós usaremos essa luneta. Se tentarmos usar a luneta para olharmos para nós mesmos, nós veremos a Deus com o lado errado da luneta. Um Deus reduzido, pequeno e distante será toda a nossa conclusão. Eu sei que a minha fé ainda passará por muitas provações. Sei que o Senhor não responderá a todas as minhas indagações na velocidade ou da maneira que eu espero. Sei que ainda vou espernear, questionar e que o Senhor me livre, mas também vou sofrer incredulidades na minha fé. Porém, na minha experiência, eu posso testemunhar que todas as vezes que passo por essas crises, Deus me apresenta uma luneta. E surge uma possibilidade de enxergar a Deus de uma maneira renovada. Então, humilhado pela minha pequenez, eu permaneço em silêncio. Resignadamente, enxugo as lágrimas dos meus olhos e aproximo-me dessa luneta, como que reconhecendo que não existe outro remédio para a minha alma. E então, eu começo a procurar por Deus. Ao procurá-lo, já começo a me sentir melhor. Minha fé se anima, meu coração se esquenta e a esperança renasce. E quando meu espírito e meu coração o encontram, eu sinto a sua presença, Ele mesmo, o próprio Deus, me enche de gozo. Eu corro em sua direção, agarrando-me em seus braços. Ao abraçá-lo,
O Espírito Santo dentro de mim confirma que estes braços são os braços de meu Pai. Já aquietado em seu colo, com meu cálice transbordando de um sentimento inexplicável, eu percebo que encontrei paz. Já não preciso de respostas, já não preciso de explicações. O silêncio já não me incomoda mais, porque a sua graça me basta, e a sua graça é melhor do que a vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmos 46, versículo 10.